Alô você, telespectador da TV Mar Canal 525, vamos começando, dando sequência à programação da nossa emissora com mais um Canal Esportes. Pela próxima meia hora, nós vamos trazer muitas notícias e no programa de hoje nós vamos falar de Taekwondo. Uma galera bacana que tem buscado apoio, patrocínio para poder participar de um evento que será realizado no dia 14 deste mês até o dia 16. Vai ser exatamente quase ali numa condição entre divisa do país. Estamos falando em São Luís do Maranhão. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito dessa situação, né? Quando se fala, por exemplo, na presença de uma competição como essa e também para o esporte do Nordeste, que acaba sendo para a região de Alagoas e mais necessariamente para a região do Agreste, uma importância enorme na formação de caráter e também de incentivo às práticas esportivas. Aqui no estúdio nós vamos ter a oportunidade de receber exatamente todas essas informações e você tem uma participação importante, mais do que nunca no programa de hoje, até para poder contribuir com essa rapaziada lá de Arapiraca, de Palmeira dos Índios, tem alunos de Marechal Deodoro também, para poder participar dessa competição. Nós vamos aqui daqui a pouco conversar no estúdio também com o Uzier Barbosa, ele que é professor de Taekwondo e faixa preta primeiro Dan, que vai explicar exatamente como tem sido essa organização para poder deixar a galera afiada e ao mesmo tempo com boas condições de representar o nosso estado nesta Copa do Nordeste, tá certo? Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, nosso Canal Esportes. Legal, ao vivo pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, você acompanha toda a nossa programação. E o programa de hoje recheado de imagens também, né? Até porque muitos alunos que são praticantes do Taekwondo estão buscando apoio, buscando através dos veículos de comunicação as alternativas necessárias na parte econômica para participar da Copa do Nordeste, que será agora dia 14 de abril, indo até o próximo dia 16. Nós vamos falar com o cara que foi escolhido o melhor técnico de Alagoas em 2022. É o Uzier Barbosa. Seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes. Tudo bem, gente? Bom dia, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. A gente tem vindo buscando apoio aí para a gente estar participando dessa competição, que é de muita importância, pois ela vale pontos no ranking nacional e para a gente tentar levar um atleta desse para o ranking e para a seleção brasileira a gente está precisando participar desses campeonatos. Uzier, vamos falar um pouquinho, antes de falar da competição, do projeto em si, né? Que projeto é esse? É Taekwondo Arapiraca? Vamos falar um pouquinho dessa concentração também de praticantes do Taekwondo de outras regiões, ali em Palmeira dos Índios também você tem aluno, Marechal Deodoro também. Vamos falar um pouquinho também dessa expansão que o projeto em praticar Taekwondo tem levado, por exemplo, atletas de outras regiões a fazer parte da sua equipe, do seu grupo. Show. O Taekwondo Arapiraca veio graças ao mestre Gilberto, que é aqui de Maceió. Ele participa da equipe do Black Belt e ele que teve o início disso tudo. Então ele levou lá para Arapiraca junto com o professor Marcos e eu fui um aluno. E de aluno me tornei professor e aí venho me adentrando cada vez mais no esporte e como técnico. Então a gente fez um projeto para tentar expandir o máximo possível o Taekwondo em Arapiraca e em cidades vizinhas. Então a gente foi para Palmeira, foi tem até em Rio Largo aqui também. Olha que beleza. Então vários atletas e alunos e professores por todo o estado de Alagoas. Agora, quando se fala, por exemplo, dessa expansão, como vocês conseguiram atrair os alunos? Porque muita gente, claro, as pessoas elas buscam o esporte, mas a maioria começa pelo futebol, né? E o Taekwondo tem sido, assim, para o esporte brasileiro também uma grande ferramenta na formação de caráter. Vamos falar um pouquinho dessa arte em convencimento que vocês utilizaram para atrair alunos de outras regiões, de Rio Largo, de Marechal Deodoro, de Palmeira dos Índios, com o Taekwondo Arapiraca sendo muitas vezes disseminado em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Isso, a gente fez um trabalho de grande divulgação, tá? Isso, de mídias sociais e também usando a questão dos resultados de campeonato. Então a gente tem vindo de um grande ano, que foi 2022. Em 2022 só a equipe de Arapiraca teve em torno de 30 medalhas, conquistadas entre elas nacionais e estaduais. Então a gente teve 3 ouros nacionais. Também tivemos o primeiro atleta para Taekwondo
que foi medalhista em Alagoas, foi o primeiro, que ele foi para o Campeonato Brasileiro, o Jonathan Andrade, e trouxe terceira colocação lá no Campeonato Brasileiro, que foi realizado em São Paulo. Então, a gente vem se destacando nesse sentido, trazendo esses resultados e isso chega em pessoas com nome. E as pessoas vão divulgando e tudo mais, e isso ajuda a gente a ter esse retorno de pessoas. Eu não tenho dúvida, né, que o trabalho tem sido muito bem executado. Hoje, quantos alunos, Zier, você tem trabalhado, né? Quantos alunos estão participando do projeto Taekwondo Arapiraca? É em torno de 15 a 20 alunos. Olha só, e vocês realizam essas atividades onde? Lá na cidade de Arapiraca, por exemplo? Lá a gente tem o apoio da Academia Aquative, que se encontra na rua Nossa Senhora da Salete, perto da Avenida do Futuro. Então, a gente, no momento, só está nessa localização, porém, nas outras cidades, a gente vai divulgando e os meninos vêm para Arapiraca para treinar e assim a gente vai fazendo essas permutas. Vai fazendo uma espécie de permuta mesmo com todos eles, né? E como vocês têm acompanhado os alunos de outras regiões, principalmente esses alunos que pretendem participar da Copa Nordeste, né, da Copa do Nordeste, que começa no dia 14. Já está batendo na porta, inclusive, a competição, né? Exato. A gente sempre tenta fazer um trabalho online também, mas sempre fazendo de tudo para que seja no presencial. Como é um esporte de muito contato, então a gente precisa estar sempre ali por perto, fazendo correções mínimas. Campeonato, a gente sempre vai tentar se colocar como alto rendimento. Então a gente precisa estar fazendo correções mínimas para que aconteça o mínimo de erro possível na competição. E nós temos imagens aqui, nós vamos mostrar no decorrer do programa, né, do trabalho do pessoal do Taekwondo Arapiraca, né, com a participação do professor Uzier Barbosa, ele que é um dos responsáveis. Olha o Marcelo aqui, foi meu professor de vôlei essa fera. Capitão Marcelo. Essa fera foi meu professor de vôlei lá no Hélio Lemos, viu? Não é nenhum garoto não, Marcelo. O Capitão Marcelo, ele é um dos principais referentes, porque ele que trouxe o Andrade. E o Andrade foi o que trouxe a medalha para Alagoas. Quero mandar um abraço para o Marcelo, uma figura fantástica, né? Sempre envolvido ali no esporte, né? E temos outras fotos que no decorrer do programa nós vamos trazer, mas o que mostra que essa sobrevivência do Taekwondo Arapiraca acaba muito mais sendo um processo de doação dos praticantes. E que poucas empresas têm conseguido investir para que vocês possam chegar na Copa do Nordeste oferecendo boas condições para os alunos. E aí foi quando surgiu essa dificuldade, a ideia de buscar os veículos de comunicação, Zé, para pedir apoio, para pedir ajuda, para pedir um patrocínio para que os lutadores possam levar a bandeira de Alagoas para essa competição, é isso? Isso mesmo. Como muitos sabem, o Taekwondo é um esporte olímpico. Então é um esporte que se destaca nacionalmente e mundialmente por ser olímpico. Então a gente precisa desse apoio para que a gente tente colocar um atleta alagoano numa seleção brasileira. Seria o primeiro marco. Tá? A gente tem um destaque hoje, falando em questão estadual, que é o atleta Marcelo, que é o destaque hoje de Alagoas, que ele tem campeonato na Argentina e tudo mais. Então, ele hoje é o destaque, só que ele ainda não conseguiu chegar na seleção brasileira. E também não podemos depender de um atleta só. Por isso, esse projeto de tentar expandir o máximo de atletas para que a gente consiga conquistar essa vaga na seleção brasileira para que a gente se destaque nacionalmente, né? E eu gostaria que você também falasse um pouco, Uzier, sobre essa questão mesmo do dia a dia, das dificuldades para poder reunir toda a rapaziada, o pessoal realmente, né, a mulherada também que participa do Taekwondo, até porque todos nós estamos falando de um esporte que não é barato. O Taekwondo, a competição em si, é uma competição que reúne também até muitos recursos tecnológicos, né, para contabilizar todo aquele processo de pontos, pontuação. Então vamos falar um pouquinho de como é essa questão do dia a dia para poder manter dentro de um nível necessário o trabalho com os garotos, com as garotas que participam, que disputam o Taekwondo nessas competições, Uzier. Inicialmente a gente teve muito apoio, inicialmente não, até hoje, né? Temos muito apoio do mestre Gilberto e da Black Belt, que é lá dos Estados Unidos. Então eles sempre deram muito apoio em questão de material. Porém, quando a gente vai buscando níveis mais altos, os gastos também vêm acompanhando. Então, por isso que a gente vai atrás de patrocínios e apoios, porque para treinar, graças a Deus, a gente tem uma condição legal de treino. Porém, só a condição de treino não é o bastante. Então, a gente não tem caixa, a gente sempre tem que fazer rifa e correr atrás de patrocínios perto de campeonatos
que não seriam patrocínios, seriam apoios momentâneos para que a gente possa participar dos campeonatos. Porque senão a gente não tem condições. Muitas vezes eu mesmo participei de campeonatos e como técnico também, que teve que tirar 80% do meu bolso. Então a minha renda que eu poderia tirar do mês ali foi toda para o campeonato. E nas regras básicas do Taekwondo, até como leigo, é possível expor patrocinadores também? Fala um pouquinho dessas modalidades que vocês têm à disposição, né, dos empresários, para tentar fazer com que eles se sintam seduzidos também, investir e ter a marca dele exposta em um evento tão importante como essa Copa do Nordeste. O Taekwondo, ele tem sim essa permissão, até porque os responsáveis, que no caso nacionalmente é a Confederação Brasileira, eles têm essa ideia e permitem que dentro do dobo, que é a roupa de competição, possa colocar patrocinadores. Porém, é um espaço pequeno, mas a equipe inteira pode usar camisas de dentro da competição e tudo mais, entendeu? Pode levar banner para tirar foto na questão de colocações, tudo isso. E é importante também quando se tem essa clareza para que o anunciante ele possa se sentir atraído, porque quando você tem um aluno e quando vai disputar contra outros times, outros grupos que são bem estruturados, o desafio acaba se transformando em um desafio maior. E esse patamar de Alagoas hoje em relação a outros estados, como está hoje no Taekwondo, na sua opinião, Uzier? Olha, Alagoas tem um potencial enorme como atletas para a gente estar entre os três estados mais destacados, porém, não estamos. A gente está muito abaixo ainda do que temos de potencial. Entendi. Até por causa dessa questão de investimento estadual. Então, falta muito ainda nesse quesito. E quando se fala da disputa em si, vamos falar das categorias, né, no Taekwondo. Explica pra gente, explica pra nós como é que funciona no campeonato em si, a somatória de pontos, como o Taekwondo define quem é o campeão, quem será o vice-campeão, quem será o terceiro colocado, para aquele momento final que é o momento de congressamento, né? Quando você chega ali para poder escolher os melhores daquela competição. Bom, alguns campeonatos vêm de seletivas, então certos campeonatos só podem participar desse campeonato se você participar de outras seletivas, que é o caso do Campeonato Alagoano, que a gente vai ter agora em junho. Então, esse campeonato alagoano a gente só pode ir para um campeonato brasileiro, se a gente for campeão no campeonato alagoano, certo? Então, como funciona? Categorias. Tem as categorias olímpicas masculinas, né? 5'8", 63, a 80 e a mais 80, tá? Então, a feminina tem a 5'7", 62 e tem a 7'3". Certo. Tem várias categorias, então são divididas por categoria de peso, faixa etária, de idade e de faixa de graduação. Então eles fazem sempre essa divisão para ser o mais justo possível. Tá? Questão de pontos. O Taekwondo é um esporte muito tecnológico, então que vem se destacando demais por essa questão. Até temos VAR também nesse quesito. Então como funciona? A gente usa um colete, certo? E um capacete, todos eletrônicos com sensores, e uma meia eletrônica. Tudo isso é o evento que concede ou o atleta precisa ter? A meia é algo individual e o colete e o capacete é pelo evento. Pelo evento, não entendi. Isso. Proteções individuais seriam protobucal, proteção de antebraço e canela, coquilha, proteção genital e a meia eletrônica. Entendo. Só para você ter uma ideia, a meia eletrônica custa em torno de R$700. Realmente nem todo mundo pode, né? Pagar assim R$700, né? Vários campeonatos a gente vai graças à Federação Alagoana, que tem algumas meias e empresta para a gente poder participar da competição. Entendo. Então, e aí como funciona a pontuação? Um chute no tórax, 2 pontos. Chute na cabeça, 3 pontos. Entendo. E aí ele vai alternando dependendo da dificuldade no chute na cabeça. Se for um chute giratório, já é 4 pontos. Entendo. E assim sucessivamente. E aí vai somando os pontos nesse caso para ser definido, olha, a maior somatória quem decide são os árbitros, né? Isso. Aí ele vai contabilizando aquilo ali ou a máquina mesmo? A máquina. Então não tem como o olho humano, por exemplo, ali vai além do olho humano, né? A máquina contabilizou ali. Até por isso eles entraram com essa parte tecnológica, porque estava havendo muitos erros. Isso, erros que os árbitros achavam que era ponto, mas pegou só no braço. Não foi a função de ter batido no colete, certo? Então hoje é tudo a máquina. Aí, quando é que o ser humano entra? Quando precisa ter uma revisão
de um movimento. Porque a máquina ela pode também cometer erros, né? E aí é onde entra o olho humano nesse caso. Isso, exato. E aí onde é que entra é até com a máquina mesmo. Então eles no tatame eles botam câmeras ao redor e aí fazem um 360 da imagem para ver se pegou no capacete realmente. Com 360, já tem esse recurso 360. Exato, de olhar ao redor todo. Para não deixar dúvida, né? Nenhuma dúvida. E mostra isso o técnico pode cobrar, vamos dizer. O atleta azul chutou a cabeça do atleta vermelho, porém não pontuou. Sim. E aí o técnico pode pedir uma revisão. Ele tem uma quantidade de pedidos de revisão? Funciona assim, ele tem um cartão, certo. E aí ele solicita esse cartão. Se for válido o pedido dele, ele recebe o cartão de volta. Entendi. Caso seja negado, ele perde o pedido. Entendi. Entendeu? Como o outro técnico também. É um esporte muito interessante esse, sim, né? Sim. E outra coisa, talvez assim, o que hoje se propaga como novidade no futebol, a presença do VAR com o taekwondo já há um bom tempo, né? A gente é um esporte olímpico desde 2000, então a gente vem evoluindo gradativamente. Então, por ser esporte olímpico, a gente precisa estar num patamar olímpico. E as meninas, como é que tem participado? Tem, sim. Se destacam demais, porém, infelizmente, aqui só em campeonatos estaduais. Estou fazendo de tudo para que elas possam ir para campeonatos nacionais também. É um desafio muito grande, né, Zia? A gente percebe que não é só você ter vontade, porque esbarra em vários problemas aí quando você coloca para o campo da prática, né? Participar de competição requer custo. Hoje, por exemplo, para você levar essa equipe, o Taekwondo Arapiraca, para disputar a Copa do Nordeste, que começa agora, dia 14 de abril, e indo até o dia 16, vai ser no Maranhão, né? Vai ser em São Luís, não é isso? Cidade Operária. Cidade Operária, né? Não vai ser na capital São Luís, né? Vai ser na Cidade Operária. Então, vamos lá. Se quando chega no evento não tem o dinheiro, a condição fica bem preocupante para quem vai participar. Para o pessoal ir com a cabeça boa, quanto você precisaria e quantos alunos você pretende levar para esse evento? Olha, eu tenho questão financeira, eu levaria todos. Entendo. Mas a média, eu tenho 4 alunos que eu gostaria de levar. E se colocando nessa média, isso, me incluindo como técnico, em questão de custos, seria em torno de 10 mil. 10 mil reais, né? Para passar 3 dias. 3 dias, porque tem a questão de hospedagem e da passagem, que é a parte mais cara. Por ser um local muito longe, as passagens são caras também. Entendi. Estão em torno de R$ 1.500, isso falando de passagem de avião. E se vocês ainda não compraram a passagem? Não. Nossa Senhora. Então a gente aí, pela necessidade, o valor da passagem é que vai ficar mais caro mesmo. Exato. Então, se a gente não conseguir passagem de avião, a gente vai ter que ir de ônibus. E aí eu vou ter que perder mais dias de emprego, de trabalho, os meninos vão ter que perder mais dias de aula. De ônibus dá quanto para lá? 24 horas e alguns minutos. E o custo? O custo fica em torno de R$ 800. Quer dizer, um pouco mais em conta, porém a gente perde muito mais tempo e muito mais cansativo. Com certeza. Com certeza, e perde um dia de treinamento, né? Eu acho essa daí para mim é uma grande demonstração do amor de vocês pelo esporte. Não é? Eu gostaria que nós aqui da TV Mar, nós aqui do canal Esportes, nós pudéssemos fazer, né, esse tipo de participação, né, financeira para tentar aliviar um pouco mais. Já tem alguma coisa arrecadada já? Tem, algumas empresas como a Primos Laboratório lá de Arapiraca tem ajudado a gente, a Academia Aquative, a própria Black Belt, que a nossa equipe entrou com alguma parte, porém falta muito ainda. Então, a maior parte que falta seriam as passagens. A hospedagem, a alimentação, sempre a gente coloca que dá para se virar. Que a gente dá um jeito e tal. A questão é chegar lá. Se alimenta lá de qualquer jeito, né? A gente chegando lá, a gente só quer competir. E questão de hospedagem e tudo, a gente sempre dá um jeito. É realmente uma grande missão do pessoal que trabalha diretamente com o Taekwondo aqui em Alagoas. E que nós estamos tendo essa oportunidade, né, de reforçar. Para quem quer ajudar, para o pessoal que está assistindo agora, Zier, e quer dar aquela contribuição, vou dar uma contribuição lá para o pessoal. Vocês estão aceitando qualquer valor? Como é que funciona? Valor. Diz aí. A gente também tem cotas para o pessoal das empresas que se interessam em patrocinar ou só apoiar. Tá? Então, se eles tiverem esse interesse, podem entrar em contato pelo contato 829-9827-0021 ou pelo nosso Instagram da equipe, que é o Taekwondo Arapiraca. Já tem o Instagram do pessoal aí, tá no CIS, viu, Josiel? Coloquei aí o @, do pessoal, vamos dar uma moral aí, o pessoal aí, o Instagram do Taekwondo Arapiraca, até porque é importante exercer esse papel, né? Estamos aqui promovendo, né, uma ideia muito forte do esporte e também prestando serviço.
E você veio de Arapiraca aqui para poder fazer esse apelo, né, aqui no programa, né? Eu já tive um apoio muito grande de uma nossa assessora, a Paula. Ela conseguiu um Uber para me trazer para cá só para fazer essa entrevista. Então, a gente está tendo alguns apoios, graças a Deus, mas ainda falta muito. E aí a gente tem cotas de patrocínio. Mas quem quiser agregar com valores mínimos, também a gente está aceitando para a gente poder participar da competição. Tá aí o nosso Instagram. Se ele puder abaixar um pouquinho, a gente... Ele vai baixar, ele vai dar um passeio agora aí. Pronto, aqui demonstrando um pouco sobre as competições que a gente participou já esse ano. A gente esse ano participou da Black Belt competição, que a gente trouxe 8 medalhas para Arapiraca. Olha aí. Foi um campeonato que juntou o pessoal do Sergipe. Foi no ginásio do SESI, foi? Isso, foi no ginásio do SESI. Me parece o ginásio do SESI ali. Foi uma competição que teve atletas de Sergipe e daqui de Alagoas participando. A gente trouxe 8 medalhas entre ouro, prata e bronze. E aí é onde entra aquela ideia, né? Estão sendo, eu diria, tudo compensa, né, num negócio como esse. Quando você chega e vê os alunos no pódio, né, 8 medalhas, né, você começa a ver que o trabalho é um trabalho que muitas vezes te coloca em dúvida sobre algumas questões, se está fazendo certo, se está fazendo errado, o que precisa melhorar, mas o resultado acaba realmente sendo muito compensador, né? E aqui é um bom exemplo, esse é o João Pedro, ele tem 3 meses de taekwondo e já foi medalha de ouro, foi medalha de prata lá no campeonato. Tem talento, então. Tem talento. Tem Você 13 pegou esse anos. garoto sem conhecer técnica, sem nada? Não, ele é primo de um atleta nosso. Que é o Mas já tinha algumas técnicas? Não, nada. Eu lapidei ele o pouco que eu pude, na questão do tempo, e aí coloquei ele na competição por ver que ele tinha talento. E aí foi prata lá na competição com muito esforço. Ele lutou muito, muito bem. Foi agora, no mês de março, ver essa competição, né? No último dia 5 de março, ou seja, são conquistas recentes. Essa que o Ziei está mostrando aqui para todos nós, né? Esse aqui é o nosso atleta Diego, ele é faixa preta. É um dos que eu quero levar para as competições para ele pontuar e poder entrar na seleção. Ele tem em torno de 8 anos de taekwondo, então tem muita bagagem já. E como funciona a chegada na seleção, que é também o seu intuito, né? Querer levar o pessoal para vestir, quem sabe, representar o Brasil. Explica pra gente, vamos lá. Aqui do Nordeste, poucos atletas são da seleção brasileira. Um bom exemplo é um atleta lá do Rio Grande do Norte, que é o Paulinho, que ele é até da Marinha. Entendo. Então... A Marinha incorporou nesse caso ele para poder, né? Isso, ele participa pela geralmente Marinha as Forças Armadas, eu não digo nem as Forças Armadas, mas a Marinha tem conseguido, né, fazer essa integração desde das Olimpíadas aqui no Brasil, né? Muitos atletas, né, prestando serviço por lá. Marinha, a questão da aeronáutica também. Tem muitas pessoas que participam por eles. São cotas já, na verdade, né? Isso. Ganham bolsa e tudo mais. Isso. E aí, para participar da seleção brasileira, precisam de muitos campeonatos. A gente precisa pontuar no ranking. E bem, né, nesses campeonatos, né? Exato. A gente não só precisa participar, a gente precisa medalhar. Então, são pontos. Ouro é 20 pontos, prata já é 10. E assim vai diminuindo a questão de pontuação. E o grau, o nível de competição também muda a questão da pontuação. Entendo. Se for uma competição mais forte, vai pontuar mais. Então, vamos dizer que todos consigam pontuar um nível que eles possam participar, que é de um campeonato que já teve agora no começo do ano, que é a seletiva para a seleção brasileira. Certo. Então, que é o Grand Slam. Aí eles participam no Grand Slam, se eles forem ouro, eles entram como titulares da seleção brasileira. Prata entra como reserva da seleção brasileira. Que massa, quer dizer que existe uma competição já também até por esse posto, né? E nesse caso, só faixa pretas e os coloridas tem outras competições. Só faixa preta e coloridos, é isso? Nossa senhora, então até isso tem toda a dificuldade. Tem uma separação. Aqui foi quando eu ganhei o prêmio de melhor técnico do ano, pelas nossas conquistas do ano 2022. Isso é muito importante, né, quando se fala da dificuldade. A questão de alimentação e cuidados também na parte física dos alunos. Como é que vocês têm acompanhado isso aí, Zé? Para a gente ir para a Copa do Brasil, a gente teve um apoio muito grande do Dr. Rafael Holanda, que ele agora é nutricionista do ASA. Sim. Então ele deu esse suporte a gente, fez um plano nutricional para os meninos,
para que a gente seguisse e tivesse a questão de bater o peso também. Tinha alguns atletas que estavam acima e até abaixo do peso da categoria. Desafio, né? Então a gente teve que fazer tudo certinho para que chegasse lá, batesse o peso, que também tem isso. Né? São a questão das pesagens. E a preparação, como é que tem sido? Quantos dias de treinamento você tem cobrado da rapaziada lá para poder participar bem? Né? Cobro pesado. Quem me conhece sabe, eu sou um pouquinho chato para treinamento. É mesmo, né? Bem disciplinado, né? Muito mesmo. Lá de dias, eu falo assim, para treinamento normal, para quem não só participa de competições, são 3 dias. Porém, para quem participa de competições é quase a semana toda. Assim quando todos podem. Até porque eles não dependem de taekwondo para viver. Então tem que se organizar a questão de tempo para eles conseguirem treinar, entendeu? Alguns trabalham, alguns estudam. Então tem que... Eu também trabalho, então tem sempre que bater uma data para a gente conseguir treinar. Mas sim, a gente treina em torno de 4 a 5 vezes por semana. À noite, de tarde, pelo dia? O horário que der. Sempre à noite, no horário que der, né? A maioria das vezes é à noite. Entendi. Bom, eu recebi aqui o Zier Barbosa, né? Ele que é professor de taekwondo, eleito em 2022 como o melhor técnico, que precisa desse apoio da rapaziada, precisa desse apoio quem acompanha aqui o canal Esportes. Sabe a importância também de estar colaborando com o Taekwondo Arapiraca. Coloca o arroba do pessoal aí, pelo direct também resolve, não é problema, né? Sim, aí eu passo. Então coloca aí o arroba mais uma vez, né, do pessoal, né? E mostra também o Instagram dele, Josiel, por favor, né, do pessoal do Taekwondo Arapiraca, que veio realmente do Agreste para poder fazer todo um programa conosco aqui. É claro que nós não poderíamos aqui ser deselegantes e, de repente, entendendo esse esforço, quebrar aqui o programa para trazer outros assuntos. Então, nós vamos reservar esse programa inteiro aqui sobre Taekwondo Arapiraca, diante desse esforço que está sendo feito. Muito justo, por sinal, e torço, tá, Ozier? Eu torço muito para que vocês conquistem esse recurso. Chegue exatamente nessa competição, porque sei que você tem alimentado sonhos, o seu próprio sonho, o sonho também de levar os alunos para fazer realmente uma competição à altura daquilo que vocês têm se esforçado. E vai chegar, claro, aqui, tenho certeza, em Alagoas, quando conquistar esse primeiro desafio, que é ir para a competição, quando voltar com medalhas e com boa colocação dos nossos atletas, tá certo? Mande um abraço para todos eles, do Canhão, aqui no canal Esportes da TV Mar, e estamos sempre à disposição para te receber em outros momentos, tá certo? Show de bola. Eu que agradeço pelo apoio, pelo incentivo e por mostrar a nossa história e toda a nossa luta que a gente tem, não só dentro do tatame, mas sim fora. Para que a gente possa ir para campeonatos e esteja se destacando nacionalmente. Um dos meus sonhos, o que é o atual, é colocar alguém na seleção brasileira, alguém de Alagoas. E aí a gente mostrar que aqui o estado pode levar alguém até uma seleção brasileira. E fé em Deus que seja por mim. Então, vamos trabalhar para isso. Vamos lá, vamos continuar acompanhando. E para poder liberar exatamente essa sua participação, vou deixar você nas considerações finais como espaço para que você possa citar todos os parceiros que hoje já abraçam o projeto. Pode ficar à vontade. Quero agradecer primeiramente Quero agradecer primeiramente ao Grão-Mestre Gilberto, da Black Belt, que sempre teve esse apoio com a gente desde o início, ele que me formou. Quero agradecer a Primos Laboratório, a Academia Aquative, a Loja Roçado também, o vereador Adriano Targino também, que vem sempre que pode estar apoiando a gente, o Esporte Arapiraca, que é a superintendência lá de Arapiraca, que sempre que pode também está ajudando a gente. Então, quero agradecer a todos que vêm nos apoiando. Clebinho Físico também, lá de Arapiraca, vem dando essa força pra gente. Muito obrigado, Zier. Muito obrigado. Bom retorno. Vai voltar para Arapiraca ou tem outra entrevista ainda para dar agora? Não, hoje eu vou voltar para Arapiraca. Tinha uma reunião amanhã, mas acabou não dando certo. Então outra hora vai dar certo, sim, se Deus quiser. Ao lado dessa fera do Taekwondo, nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes, deixando um grande abraço para você. Lembrando que amanhã estaremos de volta a partir de meio-dia na programação da nossa TV Mar. E você, né, participe aí, dê uma interagida aí também com o pessoal, reforce esse momento em que eles precisam do seu apoio para participar da Copa do Nordeste de Taekwondo no dia 14 de abril, lá no Maranhão, longe pra caramba. Então precisa mais do que nunca do seu apoio. Boa sorte também para a rapaziada do Taekwondo Arapiraca. E amanhã teremos um novo encontro, se Deus quiser, na programação da nossa TV Mar. Até lá!